política com relação aos artistas e artesãos municipais com a relação ao incentivo cultural. Segunda, como será tratada a questão das festas municipais, né? Que tratamento será dado às associações de bairro, igrejas e entidades filantrópicas do município? Eu vou passar as 3 perguntas. E o senhor terá 2 minutos e 30 segundos para a resposta. 2 e 30. É ao mesmo tempo. Bacana? 2 minutos e 30. Bacana? Bacana. Bom, o primeiro ato que nós vamos fazer é de fortalecer todos os conselhos municipais do nosso município. Dentre eles, o Conselho Municipal, que trata sobre a questão da cultura, do turismo e do lazer, diga de passagem, conselho esse que foi apresentado por mim na Câmara de Vereadores e aprovado pelo conjunto dos vereadores que na época participavam, o vereador Cláudio, inclusive era vereador. Dessa forma, nós vamos deliberar, junto com a comunidade, as ações que serão realizadas pela Prefeitura nas 3 áreas que foram citadas aqui. Primeiro, naquela ação de envolver os artesãos. Também sou autor do projeto de lei que criou no município o projeto da Semana Municipal do Artesão, que lamentavelmente não tem nenhuma ação ainda se consolidando no sentido de fazer a semana, né? Mas que nós pretendemos, uma vez ganhando a eleição, promover a semana e mais. Nós queremos criar um espaço onde os nossos artesãos possam efetivamente participar de cursos de treinamento, ensinando a nossa comunidade em parceria com as comunidades de base e com as entidades que têm atividades de cunho filantrópico e mais, que possa expor e vender os seus produtos como forma de geração e venda. Para isso, nós vamos fazer um trabalho por dentro dos conselhos e nos conselhos vai ser liberado o encaminhamento que a gente vai dar. Em relação à questão das festas, alusiva às atividades do nosso município, nós vamos aprimorar as ações com a participação da comunidade. Entendemos que a Prefeitura tem que ser o gestor, né, desse processo, mas é preciso que a nossa comunidade participe efetivamente da organização das atividades. Como já foi feito em épocas anteriores, no passado, tinha a participação da comunidade, com o tempo se perdeu e nós pretendemos retomar as atividades que envolvem o aniversário do nosso município, atividades que envolvem a festa da melancia, né, dos nossos graniteiros, dentre outras, até Natal, né, Natal Luz, no Capão Leão, o carnaval que precisa ser revitalizado no município de Capão Leão. Eu sou uma pessoa que estou do meio e gosto, assim como outras tantas pessoas, nós precisamos reorganizar toda essa estrutura, não querendo falar mal dos companheiros que estão fazendo. Às vezes tem alguns companheiros que até ficam gesticulando quando a gente está falando, é que talvez não acreditem na proposta que a gente está apresentando, mas nós acreditamos e soubemos que é possível avançar do ponto de vista da relação com a comunidade. E digo mais, se nós chamarmos a comunidade para poder participar e organizar todas as atividades, o risco do erro é muito menor. Muito bem, se acertar, Muito bem. Então, as perguntas serão as seguintes. Como será tratada a questão do transporte urbano no município? A segunda, qual o projeto do seu governo a respeito da mobilidade urbana, principalmente com relação à ligação dos bairros à sede do município? Por último, como o seu governo tratará a questão da criação de uma rodoviária no município? Bom, senhor, dessa questão realmente da mobilidade urbana, o nosso programa está contemplado no nosso programa de governo a questão da pavimentação da linha do ônibus. O projeto já está pronto, né? E que nós, está em torno de 10 milhões e 200 mil, esse projeto, nós sabemos que o nosso orçamento hoje, em torno de 40 milhões, nos sobra 2 milhões. Né? Então, esse é um financiamento, recursos pagos, financiamento que a gente pretende fazer, para que possamos asfaltar a nossa linha do ônibus, onde 70% das pessoas usam a linha do ônibus. E a gente só consegue fazer isso através de um financiamento, que é o pagamento em 20 anos.
Então, a questão da linha do ônibus, a forma que nós temos de realizar esse projeto é através desse financiamento. Bom, a questão do transporte urbano no município. Nós temos, já terminou, senhores, nós tínhamos, a empresa que faz o transporte hoje no Capão do Leão já terminou o prazo dela, de concessão. Então nós vamos ter, eu sei que diversos vereadores tiveram pedidos, tanto de mudança de horário, alteração de itinerário, nós não temos conseguido isso. Né? Já fomos a reuniões da Porto Alegre, a irmã Fernandes participou com a gente, né? Junto à Metroplan, solicitando a alteração de itinerários, não conseguimos. Então a solução, nós temos, administrativamente tudo já foi feito. Assumindo o governo, nós vamos ter que retornar ao Metroplan na nossa última instância, porque tem que ser feita uma licitação onde nesse processo de licitação teremos um edital, onde nós teremos a oportunidade de audiência pública, normatizarmos a questão de itinerários e horários. Porque nós realmente estamos sendo prejudicados no nosso município, porque todas as vezes que nós solicitamos uma alteração, nós não estamos obtendo êxito. E isso realmente tem prejudicado a nossa população. Então, a solução para a questão do transporte coletivo é a nova licitação. E também implementar internamente, até para patrocinar, ou para melhorar a questão interna, uma licitação para o transporte municipal. Então, nós vamos abrir uma licitação, a empresa tiver interesse em fazer um transporte interno, sabe? Da Pelotas, que normatiza a Metroplan, que é do Estado. Mas, no meio do município, a responsabilidade é nossa. Com relação à rodoviária, sem dúvida alguma, será importantíssima. Como o governo pretende solucionar a questão da falta de segurança na área urbana e rural do município? 2. Que projetos o governo municipal implantará com relação à adolescência e juventude em situação de vulnerabilidade? 3. Qual o projeto em relação de segurança do patrimônio municipal e praças do município? Pois não. Exato. À vontade. Com relação a projetos do governo municipal que implantará a relação em adolescência e juventude em situação de vulnerabilidade, o município do Capão do Leão já tem um serviço nesse sentido, né, de todas as crianças que passam por necessidade e que muitas das vezes são retiradas das próprias casas pelo conselho tutelar. Nós temos um trabalho nesse sentido. Tem 23 crianças que são atendidas com merenda, com cuidados especiais, inclusive com professores. Com relação como o governo pretende solucionar a questão da falta de segurança na área urbana e rural do município, mais uma vez eu volto a afirmar a questão que é de responsabilidade do governo do Estado. E nós temos que ter medidas nesse sentido de cobrarmos o governo do Estado por um melhor efetivo e, de repente, mais viaturas. Porque a Prefeitura também faz essa parte. A Prefeitura, quando as viaturas da Brigada Militar estão estragadas, fornece mecânico, peças, pneus, para que as viaturas não parem. Agora, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de um efetivo maior. Nós não vamos ter um brigadiano em cada quadra, em cada rua. Mas precisamos de um efetivo maior. Quando nós falamos, muitas das vezes, numa questão de abrir um posto da Brigada Militar, o comandante lá disse para nós várias vezes, na Câmara de Vereadores, que ele prefere PMs dentro das viaturas, circulando com os rádios, do que um posto aberto onde
aqui no bairro Jardim América já sofreu o próprio posto tiroteio ali, atiraram no PM, era um PM para cuidar. Então nós temos que cobrar, né, do governo do Estado um efetivo maior, com viaturas circulando dentro do município no todo, e na zona rural também, né, que é a questão do aviato, né, para cuidar o nosso produtor rural, porque muitas das vezes tem uma junta, né? Como será tratada a prioridade da agricultura familiar em seu município? Segundo, como será tratada a questão do fornecimento de alimentos para merenda escolar, contemplando o pequeno e médio produtor do município do Capão do Leão? 3. Que projetos do seu governo prevêem proteção para a agricultura familiar em relação a secas, intempéries e outros aspectos relacionados ao clima? Já falei sobre agricultura, mas volto a falar principalmente na agricultura familiar, onde nós entendemos que principalmente os assentados que estão ao redor da cidade, eles têm que produzir, estão produzindo, até bem diversificados, digamos assim, esse trabalho, né, com a agricultura, com a pecuária, e fornecendo inclusive para a nossa consulate aqui, que é uma cooperativa fortíssima. Então, eu acho que nós já víamos fazendo um trabalho nesse sentido. Muitas das vezes, com recurso estadual, do governo estadual, do governo federal, nós ensaiamos todas as vias do assentamento, para que eles pudessem ter escoamento da sua produção. Isso foi um trabalho em conjunto, governo do Estado, governo federal e Prefeitura do Capão do Leão. O incentivo à agricultura familiar, ele começa, no meu ponto de vista, na patrulha agrícola. A patrulha agrícola é de fundamental importância para quem não tem condições de pagar a hora máquina. E nós temos que aumentar a patrulha agrícola, porque o município do Capão do Leão, ele tem 377 km² de área. Ele não é pequeno, ele é grande. E nós temos o Passo das Pedras de Cima, as Figueirinhas, o Pavão, que é de produtores já que têm condições de ter um maquinário, mas temos os assentados. E os assentados precisam, né, ser vistos de uma maneira toda especial. A questão dos alimentos, volto a dizer de novo, a Prefeitura do Capão do Leão faz pouco, mas nós vamos fazer mais na compra desses alimentos. Nós precisamos comprar essa alimentação. E nós precisamos também fazer com que o produtor... Obrigado. Sabemos que prevenir é melhor que remediar. Que projetos seu governo apresenta para viabilizar a saúde alternativa nas diversas comunidades e bairros? Qual o plano do governo municipal em relação ao saneamento básico, principalmente a questão das valetas a céu aberto nos bairros? Como será o tratamento a respeito dos postos de saúde dentro dos bairros? Que soluções seu governo vai apresentar? Bom, eu já falei inicialmente a questão da prevenção, que o nosso trabalho está no nosso plano de governo, que é a questão do PSF, né, que é um trabalho que nós vamos ter que implementar para que nós tenhamos aquela redução lá naquela marca, quando se marca consumo, onde nós teremos, né, o agente municipal visitando a sua casa, né, fazendo aquela questão da criança, a questão da vacinação,
se está tomando a vacina, se o idoso tem problema de hipertensão, né? E isso, na realidade, não é um sonho. Isso é uma realidade. Nós não temos índice de Capão-Leão. Então, uma das principais propostas é com relação a essa questão que é, no caso do ISF, que é o, né, que chama o PSF, inclusive a quantidade de equipes que a gente vai instituir em nosso governo. Com relação às valas, este é também uma outra questão que tem sido colocada, né, e que nós vamos fazer um trabalho. Eu coloquei para os senhores, nós temos aquela questão do nosso sobra para obras em torno de 2 milhões de reais, né? 500 mil vai pagar como financiamento, e desse 1,5 milhão nós vamos fazer um trabalho de erradicação das valas. Na verdade, hoje, se coloca 3 subdefantes de uma casa, 5, 6 subdefantes de outra casa. Então, nós temos um trabalho completo. Então, nós queremos fazer um trabalho, já de fazer um projeto para a rua, embora ainda não tenhamos o recurso para fazer o calçamento, nós já vamos deixando as ruas prontas para que possamos fazer esse trabalho, né, a rua, no caso, a primeira etapa de um calçamento, justamente o que é? A tubulação e as caixas. A gente vai deixando a rua pronta, né? Se nós não tivermos recursos para que o nosso governo, o próximo governo, quando assumir, vai ter condições de vai ter um projeto da rua, vai existir uma continuação. Não vai acontecer o que acontece hoje, né? Que se arranca aqueles tubos todos, se quebra. Então, o nosso recurso é muito pequeno. E também, através da nós estamos no nosso gerente de planejamento, fazendo o que? Nós vamos fazer os projetos para buscar os recursos a nível federal, que existem muitos recursos a nível federal. E a questão também do tratamento de esgoto relacionado com os contratos que foram assinados, é com a Corsã, né? Então nós vamos ter que fazer esse trabalho de governança. A questão. Obrigado. Sobrou o tema. Opa. As perguntas feitas pelos associados da AFAB com relação à educação são as seguintes. Como o senhor pretende solucionar a curto e médio prazo o problema do analfabetismo no município? Segunda, que encaminhamentos serão feitos em seu governo para concretizar o ensino médio no bairro Jardim América em 2013? Terceira, como o senhor pretende aproveitar a presença da UFPEL e a serviço das diferentes entidades do município? Para responder as perguntas, para responder as perguntas, eu primeiro quero garantir a toda a comunidade que aqui está e aos nossos ouvintes que nós sendo eleitos no dia 7 de outubro, nós vamos firmar um convênio com o governo do Estado e vamos implementar uma parceria para começar já em 2013 um ensino médio à noite aqui nas dependências da Escola Alberto Madruga, que estão paradas, para bem atender a comunidade do nosso bairro Jardim América, que historicamente tem solicitado e infelizmente não se concretizou. E nós temos a autorização do secretário estadual da Educação para fazer essa afirmativa para a comunidade deste convênio que a gente irá fazer. Em relação à questão do convênio com a universidade, vivemos um momento ímpar na nossa realidade leonense. O reitor eleito da Universidade, Mauro Delpino, é um companheiro que tem história aqui no município de Capão-Leão, fundador do PT de Capão-Leão. Inclusive, no dia 30 estará aqui junto conosco, conversando com a comunidade, e iremos buscar parcerias para poder atender as mais diversas áreas que envolvem a Universidade Federal, pela amplitude que tem de atendimento, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área do desporto, seja na área do meio ambiente, seja na área da agronomia, entre outras áreas que tem dentro da Universidade Federal de Pelotas. Então, a comunidade nos dando o direito de representar a partir de janeiro de 2013, com seu voto na urna no dia 7, nós vamos reafirmar essa posição do bom convênio. E mais, iremos fazer também convênio com entidades que prestam filantropia para permitir que os nossos cidadãos possam se preparar para os cursos de qualificação profissional, por exemplo, que já aconteceu aqui no passado com Superação, que preparou muitos
muitos dos nossos jovens, muita da nossa comunidade que hoje já cursaram o ensino superior, estão dispostos, inclusive, a dar parcela de contribuição que se perdeu no meio do caminho. E nós vamos fazer esse convênio e nós vamos fazer essa parceria. Em relação ao alfabetismo, nós pretendemos também fazer um projeto de chamar a nossa comunidade para que venha para a escola, ou seja, intensificar o trabalho que já está sendo feito e nós não podemos deixar de reconhecer, de permitir que essas pessoas então se qualifiquem e possam ter ascensão do ponto de vista do conhecimento e assim dessa forma, acessando o ensino médio que nós vamos fazer o convênio e acessando a Universidade Federal de Pelotas e as universidades por intermédio do Enem. Então era essa a afirmativa que eu quero fazer, eu estou dizendo, o que está escrito no nosso plano de governo não é promessa, estamos mais consolidados.